aqui. Então, em nome de Jesus, vamos orar por eles. Tem suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui está teu servo, Senhor, em nome de Jesus, para fazer a tua vontade, Senhor. Nesta noite, pedimos que o Senhor venha tomar ele nas tuas mãos, Pai, direcionar ele para aquilo que o Senhor quer trazer para a tua igreja, Senhor, declarando sobre a vida dele, da família dele, Pai amado, em nome de Jesus, as bênçãos sentidas, a cobertura que vem do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a retaliação de Satanás contra a vida dele, da família, dos filhos, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar ele, a casa dele, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos o teu servo e usa ele de forma sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha trazer sobre a vida dele cada dia mais e mais um crescimento ministerial, um crescimento espiritual, e que ele possa contemplar a tua face, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Paz da igreja. Amém. Salve a igreja, Paz Senhor. Amém. Aleluia. Vamos felizes em vê-los aqui de novo. Amém. A última vez que eu vim foi só para dar um apoio. Aleluia. Mas hoje eu estou aqui para trazer a palavra. Amém. Sou grato ao Senhor por poder fazer esta parte, né? Eu agradeço muito ao Senhor porque Ele tem mudado as nossas trajetórias, Ele tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas e nós temos sofrido inúmeras transformações. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por todas essas coisas. Queria compartilhar com os irmãos, está no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 43. E diz assim: a árvore e seus frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira as coisas más do tesouro do coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio, né, irmãos? Até aqui, né? Aqui o Senhor ele começa a falar dos frutos, né? Quantas vezes nós não damos, né, os frutos corretamente, né? Muitas vezes a gente acha que na nossa vida é assim, né? Deus, comecei a seguir a Deus e as coisas vão começar a fluir, vão começar a acontecer de uma hora para outra, mas quem já plantou algo sabe como demora. A gente tem que esperar uma semente germinar, a gente tem que esperar essa árvore crescer, essa árvore ficar frondosa, para depois começar a gerar as frutos, né? Mas aqui uma coisa me chama muita atenção, né? Ele fala, né? Tem como uma pessoa ser boa, dar frutos bons? Tem. Mas será que uma pessoa só dá frutos bons? Não, né? De vez em quando a gente começa a dar uns frutos ruins, né? Muitas vezes também as pessoas ruins, elas dão alguns frutos bons, né? Porque a pessoa pode ser ruim de coração, né? Ruim de coração amargurado, assim, sabe? Mas ela pode ajudar uma pessoa, sabe? No momento de necessidade. E aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque tem muitas pessoas boas que dão frutos ruins e tem muitas pessoas ruins que dão frutos bons, né? E a gente fica pensando assim, sem entender, né, o porquê que a pessoa é desse jeito e tem certas atitudes. Mas nós, como seres humanos, somos imperfeitos. Nós, pela infinita misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, nós erramos todos os dias, mas nós temos um Senhor que nos perdoa. Ele nos ajuda em todas as nossas necessidades. E muitas vezes quando nós falamos nossas necessidades, nós achamos o quê? É necessidade física, né? Necessidade financeira. Mas e o nosso emocional? Muitas vezes nós não colocamos o nosso emocional diante do Senhor, né? Porque muitas vezes as batalhas vêm, as coisas acontecem, sabe? E muitas vezes assim a gente acaba, sabe, esquecendo do plano do Senhor sobre as nossas vidas, né? E aqui fala, né, muito sobre os frutos, né? E eu creio nisso. Porque quando a pessoa é boa, por mais que a pessoa possa passar por dificuldades, ela vai dar mais frutos bons do que frutos ruins. Porque eu digo isso por mim, de experiência própria. Sou uma pessoa que hoje em dia eu tento buscar a mansidão, mas eu era uma pessoa muito explosiva. Mas eu sempre fui uma pessoa boa, nunca fui uma
aconteceu de entrar em briga, mas sempre fui uma pessoa muito explosiva. Então, de vez em quando, eu dava frutos ruins, que eram as atitudes do meu estouro, vamos dizer assim. E muitas vezes as pessoas ruins, que ela fazia as maldades dentro de casa, que maltratava a esposa, maltratava os filhos, muitas vezes eles não explodiam o que ele explodia. E aí eu fiquei perguntando para o Senhor, mas o que tem a ver isso, né? E aí ele falou assim, a gente está em constante mudança, né? A partir do momento que nós reconhecemos que o Senhor é o único suficiente salvador das nossas vidas, nós devemos esquecer o nosso passado. É triste. Nosso passado pode ter sido muito complicado, mas o Senhor ele esquece. Se o Senhor esquece, quem somos nós para ficar lembrando do nosso passado? Mas eu creio que a partir do momento que nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o que acontece? Ele vem e tira a gente de um vaso, limpa todas as nossas folhas, tira aqueles galhos podres e nos coloca num vaso novo. Aí esse vaso novo é a presença do Senhor nas nossas vidas, através do Espírito Santo. Ele vem suprindo todas as nossas necessidades, as nossas vitaminas, e a gente vai começar a crescer e florescer. Mas muitas vezes o crescimento não é como nós esperamos. Tem crescimento, tem pessoas que demoram anos para amadurecer, tem pessoas que amadurecem rápido demais, já começam a dar os seus frutos. Mas cada pessoa é de um jeito diferente, cada pessoa tem um ritmo diferente. E o Senhor respeita isso em nós. O Senhor não é aquele que vem e entra com tudo, com os dois pés no peito, não, pelo contrário. O Senhor ele fica aqui na porta só assim, filho, deixa eu entrar para te ajudar. Filho, deixa eu entrar para te ajudar. E muitas vezes a gente, como está atribulado, a gente fala que não, Senhor, deixa eu falar. Ou muitas vezes nem escuta o Senhor chamando nós. Né? Mas eu creio nisso, né? E aqui em Mateus 7 também, ele fala quase a mesma coisa, os dois capítulos são muito parecidos. E ele fala aqui, a árvore dos seus frutos. E aí ele fala assim, tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão pelos seus frutos. De novo ele fala, é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Né? E aí foi o que o Senhor me falou. Né? Que fruto que nós estamos dando, né? Para o Senhor, né? Porque uma coisa é a gente vir dentro de uma igreja, frequentar a igreja 1, 2, 3 vezes por semana, né? Outra coisa é a gente dentro da nossa casa, dentro dos nossos trabalhos. Que fruto que nós estamos dando, né? Aqui fala, né? Para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, né? Mas muitas vezes já parou para pensar que os falsos profetas podem nascer na gente mesmo? Muitas vezes a gente confessa o Senhor, fala, eu sou servo do Senhor, o Senhor é meu único suficiente Salvador, mas muitas vezes a gente está vivendo um personagem dentro da igreja, dentro das nossas famílias, e fora, quando ninguém está vendo as pessoas, né? Porque o Senhor ele nos vê, né? O Senhor ele sonda os nossos pensamentos. E aí é que nem eu falo, as pessoas até podem assumir um personagem, né? De uma pessoa muito espiritual. Nossa, essa pessoa ora de mim, essa pessoa ora, ela jejua, o Senhor fala com ela. Mas será que realmente o Senhor está falando com ela? Eu fico pensando nisso, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba olhando as coisas com os nossos olhos naturais. E muitas vezes a gente precisa olhar com os nossos olhos espirituais, né? Quantas vezes a gente começa a questionar a atitude do irmão, mas a gente não levanta um clamor para o irmão, sabe? Eu falo assim, o que será que o seu irmão está passando para ele estar tendo esse tipo de atitude, sabe? E muitas vezes a gente precisa realmente entender que o tempo é do Senhor, sabe? E aqui fala, né? Que é possível identificar cada pessoa pelos seus frutos. Né? Então é que eu falo, a pessoa ela pode até se passar por uma pessoa muito espiritual, ela pode até se passar por uma pessoa que é super crente, mas e aí, com o tempo, e os frutos que ela dá? E os frutos que ela dá dentro do trabalho?
dentro do próprio lar. Muitas vezes a gente pode até conhecer uma história ou outra, mas de pessoas que elas são uma bênção dentro da igreja e no mundo secular não é tão uma bênção assim, né? E aí a gente fica assim pensando, mas como assim, né, Senhor? Mas como eu falo, o Senhor está aqui para transformar a nossa vida. Ele pode transformar, mas o único que pode deixar Deus transformar é nós mesmos. Glória a Deus. Eu falo, a gente pode ser transformado pelo Senhor, mas é a partir do momento que nós decidimos. Verdade. Porque a partir do momento que nós queremos ser uma erva daninha, nós queremos ser um espinheiro, a gente vai ser espinheiro o resto da vida. Quantas pessoas você conhece que você vai falar de Jesus para elas, as pessoas se fecham, as pessoas se ardem, falam, não, eu não quero saber dessa história de Jesus. Ah, por quê? Ah, vai ver, essa pessoa já foi ferida por alguém que falava muito do Senhor, mas só feriu a vida dela. Muitas vezes ela acabou olhando as pessoas, olhando as circunstâncias e esqueceu de olhar para o Senhor. Porque o Senhor ele é o único que ele é perfeito. O Senhor é o único que ele é irrepreensível. Nós somos irrepreensíveis. Por quê? Porque a gente comete erros todos os dias. Meu amigo Paulo, né? Eu brinco muito isso com os jovens. Meu amigo Paulo já dizia: o bem que eu quero, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu percebi, eu já fiz. E é a realidade da nossa vida. Muitas vezes a gente fala: não, Senhor, eu não quero ter mais esse tipo de atitude. Aí as coisas acontecem, sabe? Aí aqui no brinco vai de 0 a 100 muito rápido. E quando chega no momento você fala: meu Deus, eu tive todas aquelas atitudes que eu gostaria de não ter. Aí o que a gente tem que fazer? Vamos lá, pedir perdão ao Senhor. Eu falei: Senhor, me ajude. Esta área aqui ainda precisa de transformação. Essa área aqui ainda precisa de muita mudança, né? E aqui lá em Efésios 2, no versículo 1 ao 10, ele diz, né? Nova vida com Cristo. Assim diz no capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver, com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. E ele é Espírito, que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos que viviam deste modo seguiam os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu uma vida juntamente com Cristo. Pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que nos demonstrou por Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão já planejou. Então a gente pode ser transformados? Podemos ser transformados. Mas quem nós precisamos ser transformados? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui fala: nós éramos pecadores, a gente não merece nada, né? Mas pela graça e pela infinita misericórdia do Senhor, nós somos salvos, né? Vamos ser bem sinceros? Se nós olharmos, escanearmos realmente a nossa vida, a gente já fala assim: Senhor, eu já fiz muita coisa errada. Já fiz muita coisa. Muito obrigado, porque o Senhor já me perdoou inúmeras vezes. Quantas vezes o Senhor já perdoou o mesmo pecado que eu cometi várias vezes, mas o Senhor é misericordioso, né? E aqui ele fala, né, como ele é rico em misericórdia, né? E aí ele fala também aqui, né, que lá na frente, portanto, agora estamos em Cristo, né?
nas eras futuras, e Deus poderá apontar como exemplo na riqueza insuperável da sua graça. Então aqui não fala, nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós não fazemos nada para o Senhor para conquistar a nossa graça, porque a nossa graça vem pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Não há nada que a gente possa fazer que a gente vai conquistar a nossa graça. E a gente tem a nossa graça porque o Senhor nos amou. Se o Senhor nos amasse, Ele não entregaria o Filho dele para morrer em nosso lugar. Nós não teríamos uma nova oportunidade. Eu fico imaginando, olhando o Velho Testamento, quantos sacrifícios eram obrigados o pessoal a fazer por cada pecado. Se você começar a ver, cara, Davi a cada 6 passos sacrificava um boi quando estava carregando a arca. Você imagina a caminhada que ele tinha que fazer? Você imagina quantos animais eram sacrificados, gente? Você imagina se tivesse isso e ainda tivesse que derramar sangue para a gente ser perdoado dos nossos pecados hoje em dia? O número de pessoas que tem aqui, meu Deus do céu! Eu acho que ninguém ia trabalhar. Eu mesmo ia fazer uma criação só para sacrificar com os meus pecados. Eu não ia trabalhar. Eu falei assim, não, eu vou criar com os bichinhos que eu pego todo dia, gente. Eu tento não pecar, mas quando eu vou ver já é o que? É uma murmuração, é uma palavra, é um pensamento. De vez em quando você está numa rodinha de amigos e aí o pessoal está falando, você entra no meio e você fala, meu, por que eu fui fazer isso? Não precisava, não agradei o coração do Senhor. E muitas vezes a gente comete esses pecados. Você imagina se a gente tivesse que sacrificar um animalzinho, uma pombinha? Meu Deus do céu! Aqui, ó, na orla da praia não ia ter mais pomba nenhuma. Não ia, porque olha, gente do céu. E aí, voltando aqui para a palavra, em Lucas de novo, Deus me chamou mais a atenção, né? Falando sobre os construtores, né? Aquela historinha muito conhecida, quem nunca assistiu este desenho na Record? Vamos lá. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. E eu lhe mostrarei como aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em uma rocha firme. Quando a água das enchentes bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não as obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre um chão sem alicerce. Quando a água bater nesta casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas, né? Aí eu falo, né? É muito, muito fácil, né? A gente falar que o Senhor é o único suficiente, o Senhor das nossas vidas, que Ele é o nosso Deus e tal, mas aqui Ele fala, por que vocês chamam de Senhor, Senhor, se vocês não cumprem aquilo que eu falo? Né? É muito fácil falar isso, né? Mas aqui Ele fala, na primeira adversidade, a primeira coisa que nós falamos já a gente coloca assim, Senhor, você não está vendo a situação que nós estamos passando? O Senhor não está vendo aquilo que está acontecendo? O Senhor não está vendo a injustiça que está fazendo contra mim? E a primeira coisa que a gente esquece é das palavras do Senhor sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor falou que nós teremos aflições nesse mundo, né? E não vai ser mil maravilhas, não é um desenho pintado que é só alegria. A gente vai ter aflição. Mas quantas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu? Quantas promessas foram feitas nas nossas vidas que nós nem se lembramos mais? Algumas nós lembramos. Quantas vezes Deus usou uma pessoa para falar, ó, vai acontecer isso na sua vida, o Senhor vai te trazer isso. E quantas vezes isso não aconteceu, porque nós achamos que quando o profeta fala, alguém fala, é para ontem, mas não, Deus já falou, agora vai acontecer, eu vou virar a esquina aqui, já vai estar entregue para mim. Não. Quantas vezes Abraão demorou quanto tempo esperando Isaac? De vez em quando pode ser imediato, se o Senhor quiser, Ele pode fazer agora, Ele pode restaurar uma vida, Ele pode trazer a provisão de tanto nós tantos necessitamos, Ele pode trazer a cura e a libertação de um ente querido, Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode trazer uma cura, mas, e aí, qual é a vontade do Senhor? Porque a nossa vontade é uma coisa, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes nós não conseguimos entender, né? E aqui Ele fala, né?
E quando ouvimos, ele fala assim, quando ouvimos os direcionamentos do Senhor e praticamos, construímos uma relação sólida com o Senhor, né? E aí a gente não acaba sendo abalado pelas adversidades, né? Que surgem nas nossas vidas, porque é como eu falo, quem já conseguiu ver uma casa sendo construída, o pessoal calma, o pessoal faz o alicerce, se a pessoa for subir um prédio, constrói a sapata, constrói colunas largas, gasta um tempo precioso para fazer o alicerce. Por quê? Porque aquele alicerce é que vai aguentar todo o peso do resto. E as nossas vidas, quantas vezes as nossas vidas nós não somos assim? A gente quer começar a fazer, a gente quer ir com pressa, não sei o quê. Quando começa as coisas a acontecer, começa a colocar um tijolinho em cima do tijolinho, o peso vem. E se o nosso alicerce não estiver bem fundamentado, acontece o quê? Vai ruindo abaixo. Né? E eu creio que, aí eu falo, todas as vezes que nós obedecemos o Senhor, a gente está ali colocando um tijolinho no nosso relacionamento, sabe? Construindo uma parede com o Senhor. E eu creio que quando as chuvas, os ventos fortes baterem, elas não vão cair. Elas vão segurar, vai ser aquela barreira de pedra. Antigamente o pessoal construía as casas com pedra empilhada uma na outra, não era tijolinho bonitinho aqui. O cara tinha que encontrar a pedra certa que encaixava na outra pedra para fazer tudo bonitinho. Eita. Hoje em dia é tão fácil fazer uma construção, mas muitas vezes nós esquecemos. Por ser fácil, por ser isso, nós não damos a devida importância que tem que fazer, né? E aí mais para frente também ele fala, né? Quando ouvimos os direcionamentos, mas não praticamos o Senhor, né? Aí a gente acaba tendo uma relação quê? Instável com o Senhor, né? Quando qualquer adversidade aparece nas nossas vidas, nós somos totalmente abalados, né, pelo Senhor. Pelo Senhor não, nós somos abalados pelas situações, né? Que desestabiliza. Aí desestabiliza como? Principalmente emocionalmente. Quantas pessoas nós conhecemos dentro do nosso convívio que são totalmente voláteis emocionalmente, porque elas não conseguem ter a completa plena confiança no Senhor. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que só confiam no seu trabalho, só confiam no seu saldo bancário, e quando acontece uma coisa, ela fica totalmente desestabilizada. Quando acontece uma adversidade, a pessoa começa a chorar, ela entra em desespero, ela não dorme de ansiedade. Por quê? Porque ela não construiu um alicerce formado no Senhor. Ela não tem a completa confiança que o Senhor pode prover todas as coisas da vida dela. E a partir do momento que ela reconhece que o Senhor é o provedor da vida dela, ela está preocupada com o quê? É que eu tive que aprender isso na minha vida. Eu sempre falei para o Senhor, eu queria abrir meu próprio negócio, porque eu queria ter mais tempo para fazer as coisas do Senhor. Porque como é difícil sair num sábado, sair numa quarta-feira, pedir uma folga para a gente fazer as coisas do Senhor. O Senhor, pela honra e glória do Senhor, Ele abriu um espaço para mim. Estou lá para Aleluia! Aí, graças a Deus por isso, tive que aprender a confiar no Senhor. Ah, meu Deus, amigos, irmãos, Senhor, está acontecendo isso e aquilo. Senhor em silêncio. Mas o Senhor sempre proveu todas as minhas necessidades. Aleluia. A honra e glória do Senhor, já faz 3 anos que eu estou lá, nunca atrasei um aluguel. Todas as contas são pagas. Porque o Senhor tem provido todas as nossas necessidades. Porque eu confio nele. E eu brinco com a minha esposa e falo assim: não, eu preciso confirmar com o meu patrão. Eu não cansei de deixar. E aí a minha esposa ela falou assim: quarta-feira é feriado, dia dos professores, eu não vou trabalhar, vamos para o Bertioga fazer parte do culto. Fiquei dando desculpa, lá. Fui ao monte no sábado. O Senhor me pegou pelo colarinho e falou assim: você lembra quando você me pedia o seu próprio trabalho, o seu próprio emprego, para você ter mais tempo para fazer a tua obra? O que te impede? Aí eu falei: amém, já entendi. Saí do monte, mandei mensagem para o pastor, veio me informar que através desta fiz um texto bonitinho. Estou disponível para ir para Bertioga na quarta-feira. Aí aleluia, as pessoas falam assim: mas você não vai abrir a loja? Eu falei: não, mas o Senhor vai prover, graças a Deus. Primeiro vai ver, buscaram o reino do céu, as mais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Se eu pedir para o Senhor um emprego para estar lá, para poder, que nem hoje eu sou meu pai, o Senhor é meu patrão, ele fala assim: filho, você não precisa abrir quarta-feira, eu vou te abençoar por dia. Amém, glória a Deus, estamos aqui. Aleluia. E eu creio nisso.
Mas é assim, eu falo, inúmeras vezes eu tive inúmeras batalhas. Quantas vezes as coisas começaram a não fluir, eu falo assim, Senhor, e agora, como eu vou fazer? E eu era uma pessoa que eu me desesperava facilmente. Hoje eu me desespero um pouco, mas com calma. Mas eu fico sempre orando, Senhor, está difícil para mim, então que o Senhor me ajude. Porque eu creio que o Senhor vai fazer. O Senhor já disse que não vai deixar faltar o pão. Então eu creio, só que é assim, ó, dentro do meu coraçãozinho aqui está apertado, me ajuda aí. A gente tem que lembrar isso, de falar isso para o Senhor. Porque quantas vezes nós erramos porque nós não conseguimos esperar no Senhor? Quantas vezes nós queremos fazer inúmeras coisas que estão acontecendo do nosso coração, assim, a vontade do nosso coração. Quantas vezes a gente fala, não, vamos resolver essa situação agora. Mas o Senhor não quer que resolva a situação agora, o Senhor quer te moldar por alguma situação, o Senhor quer fazer algo, quer te ensinar algo no meio dessa situação. E quando é difícil esperar e confiar no Senhor, por quê? Porque nós estamos assim, nós estamos numa sociedade muito imediatista. Hoje em dia com o celular é que nem eu brigo, antigamente a pessoa vai ter uma resposta e mandar uma carta e esperar a carta voltar. Hoje em dia, se a pessoa manda uma mensagem, se a pessoa não lê na hora, ela já está te ligando. Pô, te mandei um e-mail, te mandei uma mensagem, você não viu ainda? Falei, calma, gente, vamos ter um pouco mais, vamos acelerar um pouquinho, né? E eu falo isso muito. Né? E aí, eu estava lendo um pouquinho e Deus me mostrou uma outra passagem lá em Ezequiel 33, que faz muito sentido das coisas que estão acontecendo hoje. No capítulo 33, no versículo 30, e diz assim: Filho do homem, seu povo fala de suas casas, e junta as portas, e se juntam às portas. Dizem uns aos outros: Venha, vamos ouvir o que o profeta tem para nos dizer da parte do Senhor. Da parte do Senhor. E eles vêm, fingindo ser sinceros, sentam-se diante de você, ouvem as suas palavras, mas não têm nenhuma intenção de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e o seu coração só quer dinheiro. E eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz, ou toca belas músicas com instrumentos. Ouvem as suas palavras, mas não a põem em prática. Quando, porém, todas essas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Né? Aqui Ezequiel deixa bem claro que isso acontece nos dias de hoje. Né? Quantas vezes as pessoas, quando vê que tem um profeta que é usado por Deus, as igrejas lotam, querendo uma profecia, buscando uma profecia. Não, eu vou lá porque o profeta vai falar. Quantas vezes nós mesmos não colocamos o nosso joelho no chão e clamamos ao Senhor pelas nossas situações que nós precisamos. Aleluia. Quantas vezes nós íamos atrás dos profetas, vou ligar para o pastor, porque o pastor é pastor Abraão. Eu vou ligar para tal fulano, vou mandar mensagem no grupo para pedir oração. Tudo isso é válido, amém, glória a Deus, mas o Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Por que nós não colocamos nosso joelhinho no chão e falamos, Senhor, aqui está difícil, hein? Estou passando uma situação aqui, está complicado, me ajuda aqui. A gente tem um livre acesso ao Senhor através do nosso Espírito Santo. Ele não é um sentimento, não é um arrepio, que eu sempre falo para os jovens, ele é uma pessoa que está aqui conosco, presente todos os dias. Ele está aqui para nos consolar, para nos ajudar, para nos dar o direcionamento correto. Mas quantas vezes nós chamamos Ele para o nosso convívio? Quantas vezes nós pedimos, Senhor, o Espírito Santo vem aqui me ajudar, porque estou complicado aqui. Muitas vezes a gente não precisa fazer uma oração de 38 minutos, ou nós não precisamos ficar repetindo a mesma oração, que nem em algumas religiões fazem, ficar repetindo a mesma oração. Eu vou fazer 30 vezes. Não, o Senhor Ele é simples e direto. A partir do momento que você chega e fala, Senhor, está complicado aqui para mim, me ajuda aí, por favor. Ele já vai entender por quê? Porque Ele sabe o que está no nosso coração, Ele sabe dos nossos pensamentos. Então não adianta a gente ficar querendo falar muitas palavras bonitas, não sei o quê. O Senhor é uma coisa simples. A partir do momento que nós tirarmos isso da cabeça, nós temos que orar
E você não vai ter a distração, você vai estar realmente só conversando com o Senhor. Mas muitas vezes a gente acha que para falar com o Senhor, a gente tem que falar inúmeras palavras. Mas se a gente for mais puro e simples, para conversar com o nosso Pai, o mais simples possível, Ele vai nos entender. Amém. Se você chegar lá para orar e vai orar 30 minutos, amém. Se você chegar lá e consegue orar 3 minutos, os outros 5 minutos você vai ficar chorando, amém por isso também. Ele vai entender. Amém, irmãos? Amém. E aqui ele diz, né? A gente pode escolher 2 caminhos, né? Primeiro caminho, a gente pode construir um relacionamento com o Senhor, com um alicerce firme, firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode, é uma escolha nossa. A partir do momento que você começa a trabalhar e começa a fazer as coisas, começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar o direcionamento do Senhor, e o Senhor começa a falar e você começa a fazer aquilo que está no centro do coração, da vontade do Senhor, as coisas começam a fluir. E aí você vai construindo ali um alicerce firme com o Senhor. E eu creio. As coisas vão vir, as adversidades vão vir? Vai, porque a palavra diz. Nós teremos aflições, mas que nós tenhamos de bom ânimo. Porque não adianta. Infelizmente as coisas vão acontecer, adversidades acontecerão nas nossas vidas. Mas a gente vai dar o quê? Firmar. Pode vir a enxurrada que for, pode vir o vento que for. A minha força está firme no Senhor. Eu não serei abalado. Vou sentir? Vou. A água vai me molhar? Vai. O vento vai soprar? Vai. A terra pode tremer? Pode. Mas eu não vou cair. Por quê? Porque se eu estiver alicerçado no Senhor, todas as coisas vão acontecer. E pelo contrário também. Se você não tiver uma vida realmente alicerçada no Senhor ali, que nem a palavra diz, só um negocinho raso, né? Eu vou ali na igreja, ouço uma pregação, canto os 3 louvores, vou para casa, escuto uma palavra, vou para casa, e aí a próxima vez que você vai lembrar que o Senhor é o único suficiente salvador da sua vida, no próximo dia de culto? Não, a gente realmente precisa construir. Quem já viu uma construção acontecendo é diariamente. O cara não constrói uma casa aqui no domingo e só volta no outro domingo para construir de novo. Não. Quando ele começa a construir é dia atrás dia. Um tijolinho de cada vez. Você vai construir o quê? Uma fileira de tijolo? Uma fileira de tijolo. É o quê? É uma oração, é um agradecimento ao Senhor, sabe? É tentar honrar o Senhor em todas as coisas das nossas vidas. Glória a Isso Deus. vai ser uma construção. Só que se a partir do momento que nós não fizermos isso e falar assim, vou para a igreja uma vez por semana. Eu vou lembrar da minha Bíblia uma vez por semana. A gente vai ter uma vida fácil. E aí o que acontece, né? Lá do livro de Mateus 7, cuidado com os falsos profetas. Porque aí você vai ouvir uma palavra que muitas vezes as pessoas, principalmente nessa internet, nesse mundão, né? Esses coaches espirituais que eu falo, né? Eles pegam um versículo, distorce do contexto bíblico inteiro para dar ênfase a uma tese que eles têm. E muitas vezes, muitas pessoas acreditam nisso, muitas pessoas mesmo. Eu fico vendo pessoas que ficam repostando coisas e eu falo, mas Senhor, é tão raso. Quando realmente uma batalha vem sobre a vida dessas pessoas, elas vão ter que alicerce. Quem que vai ajudar elas? Porque um coach de internet, uma pregação na internet, pode nos alimentar? Pode. Só que não tem alimento melhor do que você abrir a Bíblia, você buscar do Senhor. O Senhor te dá a revelação da palavra. Aleluia. O Senhor te mostrar que eu estou precisando de uma resposta. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? 7 horas da manhã dentro do carro, eu falei, Senhor, eu quero falar sobre isso no meu emprego. Abri a palavra e falei, já entendi, não é a hora. Vamos esperar. Quantas vezes? 7 horas da manhã, irmãos. Eu precisava de algum profeta falar comigo? Não. Se eu tenho uma ligação com o Senhor tem que falar comigo. O Senhor pode falar contigo. Porque o Senhor ele ama o nosso relacionamento. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Muitas vezes as pessoas falam, mas Deus é Pai. Aí a pessoa fala, mas como pode ser pai? A pessoa no subconsciente dela não entende por quê. Porque ela fala assim, nossa, mas o meu pai terreno é uma porcaria. Nossa, ele errou demais comigo. Aí como que você vai conseguir ter esse relacionamento com o Senhor de pai e filho, confiar mesmo e ter um amor e a dependência dele se você não conseguiu depender do seu pai terreno? Isso é uma estratégia do inimigo contra as nossas vidas, principalmente na figura paterna.
É muito complicado você ver um homem que realmente está com a sua família e realmente educa os seus filhos, sabe? Que está presente, está educando seus filhos. Por quê? Porque é uma estratégia do inimigo corromper as famílias. Quantas famílias nós conhecemos que são totalmente desestruturadas? E quando essas crianças crescem, elas são pessoas desestruturadas, que vão ter relacionamentos desestruturados. Mas existe uma chave, assim, se a pessoa realmente quiser uma transformação, ela pode ter vindo de uma família mais cagada do mundo. Ela pode ter vindo da completa bagunça. Se ela realmente decidir, o Senhor pode transformar. Amém. O Saulo, que perseguia os cristãos, depois ele fez o quê? Ó, o apóstolo Paulo pregou para inúmeras cidades, converteu muitas pessoas, sofreu na carne também, sofreu, mas ele fez tudo isso para quê? Para a honra e glória do Senhor. Né? E a gente realmente precisa ter uma postura que agrade o coração do Senhor. Não adianta a gente tentar agradar o Senhor se nós não tivermos uma postura realmente que agrada a Ele. Muitas vezes a gente pode pensar, se eu fizer isso aqui, o Senhor vai me agradar. Se eu ajudar um morador de rua, o Senhor vai me agradar. Se eu der uma coberta num dia de frio, o Senhor vai se agradar. Mas se a gente fizer isso, e quando ao chegar na nossa casa, a gente maltratar nossas esposas, nossos filhos, os nossos entes queridos, do que valeu? Não, já é morte, gente. Muitos daí dizem, né? Não, eu vou fazer o bem, que o bem vem. A pessoa faz o bem para pessoas de fora, mas não consegue fazer o bem para dentro das casas. Quantas vezes isso acontece, a pessoa consegue fazer o bem? Eu vejo isso muito, eu tenho uma cliente que ela faz o bem para inúmeras pessoas. O marido dela, filho, se falar qualquer coisa, filho, sofá para casa, para fora da casa, deixar. Eu falei, que adianta, gente? Você faz o bem para uma pessoa que você não conhece na rua. Você para o teu carro e faz o bem para uma pessoa que você não conhece na rua, mas você não consegue tratar o marido que você escolheu. Aleluia. Sabe? Mas somente o Senhor pode transformar esses pensamentos, essas mudanças. Porque não adianta a gente ficar falando de quem convence o homem de pecado e precisa é o Espírito Santo, não é nós. A gente pode alertar, a gente pode falar, mas quem vai convencer é o Senhor, né? E aqui em Mateus, vou agora Mateus de novo, né? Mateus 7, e as duas palavras dele. Aqui diz: oração eficaz. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Responda: eu sou filho. Não, se seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra. Portanto, vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que estás no céu, dará bons presentes àqueles que pedirem. E é aquilo que eu falo: bom, é só pedir para o Senhor. Não tem jeito certo e jeito errado de pedir para o Senhor. É só pedir. O Senhor sabe o nosso coração. Tem inúmeras pessoas que sabem falar lindas palavras bonitas e não sei o quê. Tem pessoas que são puras de coração. Tem pessoas que não sabem ler, mas oram para o Senhor. Tem pessoas que não sabem escrever, mas oram, jejum, pede para o Senhor de uma maneira tão simples e o Senhor concede todas as coisas, né? E aqui ele fala, né, que o Senhor ele nos dará um presente. E ele fala assim: quanto mais o seu Pai que está no céu lhe dará bons presentes aos que pedirem. Mas a gente precisa o quê? Ter uma construção, construir um relacionamento sólido com o Senhor. Porque não tem como a gente visitar o Senhor e lembrar do Senhor uma vez na semana e depois disso ir lá assim: Senhor, eu quero tal coisa. O Senhor vai assim: tá bom, filho. Que nem o pai, na volta a gente compra. Mas se a gente realmente estiver ali alinhado com o Senhor, não tem como, a gente vai dar ordem e os anjos vão fazer. A palavra dele diz, mas nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que estamos alinhados com o Senhor e nem sempre estamos, né? E aí eu queria deixar só um último versículo com os irmãos, que eu sempre gosto de deixar um versículo no final, de incentivo, né? Porque nós sabemos que nós precisamos de incentivo.
Não adianta. A gente precisa ter pessoas que realmente falam assim, e aí, como está a sua vida? Vamos, Luiz, está precisando de ajuda em alguma área? Quer ajuda? Vamos conversar, vamos falar, vamos dividir o fardo aqui, sabe? Porque a gente precisa realmente de uma pessoa para nos dar um apoio, né? E aqui eu queria compartilhar em Provérbios 3, do 1 ao 8, e diz assim, confiança no Senhor. Meu filho, não esqueça das minhas instruções, guarde os mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos de vida e será cheio de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-os ao redor do seu coração e escreva-os no fundo do seu coração. Então você conseguirá o favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Amém, irmãos? Amém. Essa passagem aqui é muito linda, né? Ele já nos chama de meu filho. Por quê? Porque ele é o nosso pai, é o pai que nos ama, né? Ele fala, não esqueça das minhas instruções, dos meus mandamentos para a sua vida. Guarde elas no seu coração, não se esqueçam delas. E eu creio, né, que aí ele fala que a partir do momento que a gente vai fazer isso, a gente vai ter uma boa reputação diante de Deus e das pessoas. Né? Eu, particularmente, eu não quero saber o que fulano acha de mim, o que fulano não acha de mim. Eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer e muitas vezes eu faço aquilo que Deus direciona. Tem muitas coisas que eu não gostaria de fazer, mas o Senhor me direciona a fazer. Uma delas é estar aqui, fazendo a palavra. Mas nós estamos aqui certos do Senhor para fazer a vontade dele, vamos fazer a vontade dele. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E aqui ele fala que a gente, né, confie no Senhor de todo o coração e não dependa do meu próprio entendimento. Foi que Deus sempre fala, Senhor, você sabe que de mim é teu Espírito Santo. E aqui eu falo, para a honra e glória do Senhor, o Espírito Santo ele vem trazendo as coisas. Muitas vezes o Senhor ele dá um versículo para a gente, dá uma passagem para a gente começa a ler e fala, Senhor, o que você quer falar? Aí o Senhor começa a mostrar um aqui, mostrar um ali, começa a falar assim, ó filho, essa situação aqui está acontecendo. Hoje eu lá na praia com as meninas, aí eu estava observando uma situação, o Senhor falou, tá vendo isso? É sobre isso. Eu falei, olha, cara, que interessante. E o Senhor, ele fala conosco nos dias a dia. Se nós estivermos realmente alinhados com o Senhor, vai ser uma surpresa atrás da outra. Aleluia, amém. Que essa palavra seja uma palavra em nossos corações. Que ela venha cair como uma semente, sabe, num terreno fértil. Que essa semente possa crescer e dar frutos no momento certo. O momento é só do Senhor. Amém, irmãos? Posso? A bênção? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, e te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado pelo Senhor tem cuidado, meu Pai, das nossas vidas, meu Pai. Muitas vezes nós não percebemos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor faz, mas nós somos gratos, porque nós confiamos completamente no Senhor, meu Pai. E o Senhor pode trabalhar, meu Pai, nas nossas vidas, trazendo, meu Pai, transformação. Nos ensina, meu Pai, a estarmos, meu Pai, completamente alicerçados, meu Pai, no Senhor, meu Pai, com os nossos fundamentos firmes no Senhor, meu Pai, para que nós não venhamos ser enganados, meu Pai, por nenhuma falsa doutrina, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, acampar os teus anjos guardiões, meu Pai, ao nosso redor, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos, Senhor Jesus, que o mundo espiritual, meu Pai, está sempre em movimento, meu Pai, mas eu creio que o maior está em nós do que está no mundo, meu Pai. Então, que o Senhor possa acampar os anjos guardiões ao nosso redor, meu Pai. Cuida, Senhor Jesus, da nossa ida, meu Pai, para casa. Que o Senhor nos leve, meu Pai, em paz, como o Senhor nos trouxe em paz, meu Pai. E que nós venhamos, meu Pai, confiar completamente no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.